Bom dia pessoal que está entrando. Bom dia, Fernanda. Bom dia meninos. Bom retorno. Acabou a festa. Acabou, meu filho, acabou. Bom dia, Matheus. Não sei, eu mandei o link. Se eu tiver que dar aula para vocês, vai ser só vocês mesmos aí. Como é que foi o recesso de vocês? Galera, tá carregando aqui o arquivo. Deixa eu carregar para depois a gente começar. Pega pra gente a apostila, deixa aberto no capítulo 8, a apostila ainda. Deixa aberto no capítulo 39, a página, capítulo 8, página 39 da apostila, que tem duas figuras aí, uma da chegada da família real no Brasil, e também tem a figura da sociedade brasileira na época, como é que se desenvolvia. E também pega o caderno, porque a gente vai ter que anotar alguma coisa. A gente vai explicar, porque não tem como colocar tudo. Aí vocês vão copiando o que o professor vai explicando para ver se vai dar tempo, ok? Eu esqueci, eu coloquei o título aí. É capítulo 8, Brasil, Emancipação Política. Mas, na verdade, o capítulo deveria se chamar Independência do Brasil, ok? Independência do Brasil. Essa que é a verdade. O capítulo 8 é simplesmente Independência do Brasil. Então, coloca o subtítulo lá. Capítulo 8, Brasil, Emancipação Política. E coloca lá o subtítulo, Independência do Brasil. E a gente vai começar, independente de quantas pessoas estão. O pessoal não sabe que voltou ao recesso? Eu mandei os links ontem. E não é igual aos 300 não, porque vocês não são espartanos, Matheus. Vou esperar só mais um minutinho, eu já dei 5 minutos. Se ninguém entrar, a gente vai começar agora, independente de quantos estão na sala. Napoleão vai voltar, Matheus, calma. Infelizmente, Napoleão volta. Ele ajudou na independência da América Espanhola e vai voltar agora. Então, galera, não vou ficar segurando ninguém. Independente de quanto está na sala, mandei os links aí, final de semana, mandei ontem. O pessoal tem que acordar e abrir o link antes, né? A aula é 8 horas. Se não abriu, paciência. Vou continuar o conteúdo. Nós estamos na apostila antiga, no capítulo 8, Emancipação Política do Brasil. Tá lá, Brasil, Emancipação Política. Coloca embaixo, Independência do Brasil. Pronto. Dia 7 de setembro de 1822.
Eu vou fazer um flashback aqui. Porque nós temos que lembrar do último conteúdo. Se o pessoal lembrou do último conteúdo, nós vimos que, na verdade, a independência da América Espanhola, capítulo passado, capítulo 7, independência da América Espanhola, nós vimos que uma elite de crioulos, o pessoal lá que ficava abaixo de chapetones, queria, na verdade, fazer o quê? Tomar o poder. E essa elite aproveitou a invasão de Napoleão à Espanha para se organizar nas juntas governativas, e essas juntas governativas, elas assumiram o poder local. Qual era a ideia? Quebrar o pacto colonial. Professor, houve alguma mudança aqui na América Espanhola, de língua espanhola? Houve alguma mudança que aconteceu aqui? Alguma reforma social aqui? Não houve. Na verdade, não houve reforma social. Na América Espanhola, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, na Colômbia, no Equador, na Bolívia, a elite crioula tomou o poder, que era a elite local, que queria fazer comércio livre, romper o pacto colonial, se autogovernar, só que não mudou absolutamente nada. Vocês estão lembrando do capítulo passado? Nós vimos lá a figura de Simão Bolívar, do San Martín. O Simão Bolívar ele queria construir o pan-americanismo, unir ali os países de língua ali espanhola para poder confrontar as potências mundiais. Os Estados Unidos estavam surgindo, a Inglaterra, o Brasil, que era o império. Nós falamos que o Brasil não era bonzinho, o Brasil invadiu essa espatina. O fato é que quando aconteceu a independência da América Espanhola, e começou com Napoleão, e vai ter uma coisa muito parecida aqui na independência do Brasil, só que a independência do Brasil tem uma característica essencial que é diferente, nós vimos que, na verdade, a elite tomou o poder e não mudou nada. Vocês estão lembrados disso? Nós vimos o caso do Haiti. O caso do Haiti é diferente. Os escravos negros tomaram o poder na ilha do Haiti, mataram a elite branca francesa, que não era dali, a independência do Haiti, a colônia era francesa, e eles acabaram ali assumindo o poder, na verdade, no lugar dos homens brancos. E o Haiti foi obrigado a pagar uma indenização pesadíssima, uma indenização enorme, que só terminou em 1947. Professor, então vamos lá, vamos começar, senão vocês vão bugar a cabeça. Eu sei que vocês ficaram uma semana aí sem aula, sem acesso. Por que você está voltando no capítulo passado, professor? Porque vai ter muitas coisas parecidas. O nosso amigo aqui, Matheus, no chat, já colocou: professor, e Napoleão? Napoleão vai ter a ver com a nossa dependência? Também vai ter a ver com a nossa dependência. No começo vai parecer muito aquela história da América Espanhola, do início da independência da América Espanhola. Mas aqui nós vamos ver que quem vai conduzir a independência vai ser um ator principal, vai ser a própria coroa portuguesa. Então, vamos lá. Enquanto o professor estiver explicando, apostila na mão, página 39, quem está entrando aí, e caderno, mas, essencialmente, tem que lembrar do capítulo passado para ajudar. E depois eu vou pontuar as diferenças, ok? Todo mundo preparado? Podemos começar? Todos ok? Professor, quando é que a independência do Brasil? No dia 7 de setembro. Até chegar ao 7 de setembro de 1822, para pensar. O Brasil, a gente está aqui em 1800, vamos dizer. O Brasil já era colônia aqui de Portugal 300 anos. 300 anos. 300 anos. Não era pouca coisa. A América Espanhola começou a ficar independente entre 1800 e 1830, 40. A maioria dos países se tornaram independentes. E o Brasil? O Brasil também vai ficar independente. É mais ou menos nesse período. Mas qual é o contexto que envolve a independência do Brasil? Emancipação política. Professor, o que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, o contexto. Vamos fazer o contexto. Matheus, aí ó, para você. De novo, Napoleão. Vamos lá, galera. O mesmo contexto que envolveu Napoleão vai envolver Napoleão, a Espanha, vai envolver também Portugal e também a França. Professor, você tinha explicado no capítulo passado, eu lembro mais ou menos, que as pessoas, naquela época, né? O Napoleão queria virar o imperador da Europa. A partir de 1799 ele começa a demonstrar o desejo de expansionismo. Em 1804 ele se declara imperador, plebiscito, votação popular, imperador da região ali, justamente da França, e ele começa a querer expandir o território. Professor, o que vai acontecer?
tem uma galera que não está conseguindo entrar. A sala não está bloqueada. Agora, eu não sei se ela depois não deixa entrar por início da aula. Eu não sei que vocês entraram atrasados. Deixa eu ver se eu pegar o link. Aí vocês me quebram. Thiago, Oi. pode ser que eles estejam usando o link anterior. Eles Pode têm ser. link novo. Eu mandei ontem. Uhum. Aí, pessoal, manda no grupo, pega o link do Positivo e manda de vocês. É porque aqui eu não tenho como abrir um. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo. Não, eu falo os meninos. Não, eles estão pedindo um link aqui. Ah, tá. Eu usei o link que Wagner me mandou ontem. Mas eu mandei pelo celular. Deixa eu abrir o Positivo On. Eles me quebram, a aula fica atrasada. Aham. Só um segundinho, pessoal. Um segundinho. Eu tô pegando o link aqui que estão pedindo, que estão conseguindo entrar. Eu tenho certeza que o Fernando matou a charada. Eles estão entrando num link velho. Um segundinho, tá entrando aqui. Ó, vê se manda, ó, botei aqui no chat. Vê se o pessoal consegue entrar no link. Se não conseguir, pede para sair e entrar do sistema, porque talvez ele esteja bloqueando. Aí já não é mais comigo, ok? O pessoal tá entrando agora, né? Pera aí, a Maria Luísa colocou que hoje ia ser a aula dela. Galera, o horário continua normal. Não mudou o horário. Gente, a aula de basinha é 9 horas, de acordo com o que Wagner me passou, tá? O link da basinha deve estar com vocês. E eu mandei o link do Positivo On para os senhores, então tem que estar no e-mail dos senhores. Ok, Júlio? Tem que estar. Então vocês estão no link da basinha, não na minha aula. Tá explicado. Olha só. Galera, então vamos voltar aqui. Olha, Napoleão, ele estava com um projeto de expansionismo. A mesma coisa que aconteceu com a Espanha. A única diferença era que ele não havia chegado ainda aonde? Em Portugal. Galera, Portugal, nessa altura do campeonato, já não era mais a potência econômica que a gente estava vendo ali, ó, da época do ouro. Portugal fica aqui, ó, olha o mapa que eu estou marcando aí, ó, no pontinho da Europa. Portugal fica no pontinho da Europa. Professor, Portugal ficou isolado, galera. Olha só. Portugal foi um dos últimos países a ser conquistado por Napoleão, por volta de 1807. O restante da Europa continental havia sido toda conquistada. O grande inimigo de Napoleão para ser derrotado era a Grã-Bretanha, era a Inglaterra. Então ele decretou o famoso bloqueio continental em 1806. Ele não conseguiu invadir a Inglaterra. E o que ele fez? Na verdade, teve uma batalha de Trafalgar, batalha no oceano. A Inglaterra deu uma surra nas forças, na marinha espanhola e francesa. Contou também com a ajuda, porque muitos navios afundaram numa tempestade. Mas Napoleão ficou muito frustrado. O que Napoleão fez? Ele decretou o famoso bloqueio continental. Eu dei uma palhinha na aula passada, no capítulo passado, mas eu vou falar mais da questão com Portugal. O bloqueio continental é o seguinte, é aquela mesma ideia. O bloqueio continental visava, sobretudo,
impedir que os países que tivessem sob o domínio de Napoleão fizessem o comércio com a Inglaterra. A Inglaterra, maior potência industrial da época, maior potência econômica do mundo na época, ia quebrar financeiramente e eles iam conseguir invadir o mar. Essa que era a ideia do bloqueio continental. Professor, Napoleão começou a botar isso em prática a partir de 1806. Para tudo, olha a data, 1806. A Europa estava praticamente toda conquistada. Olha os países que estavam ali dominados por Napoleão, todos em verde. E o que ele fazia? Já tinha falado no capítulo passado. Ele colocava parentes para governar. Galera, vou dar um exemplo. Fernando VII, que era o rei da Espanha, foi tirado do poder e colocaram o irmão de Napoleão Bonaparte, José, para governar. E isso era uma prática comum. Professor, Portugal era problema para ser invadida? Não, gente. Olha o tamanho de Portugal aqui na pontinha da Europa. Olha aqui, ó. Olha aqui o tamanho de Portugal. Portugal não era problema. O grande problema de Napoleão era fazer o quê? Derrotar a Inglaterra. Portugal ia ser invadida fácil. No entanto, que ela vai ser invadida com parte das tropas espanholas, não vai ser nem as tropas francesas. Olha só. Professor, o que vai acontecer? O bloqueio continental queria isolar a Inglaterra. Maravilhoso, professor, lindo, nós já sabemos isso. E qual foi o grande problema? Vamos focar em Portugal agora. Portugal era um país que estava ali espremido, literalmente espremido, entre o desejo da Inglaterra de continuar tendo um aliado na Europa e Napoleão querendo invadir Portugal. Galera, Portugal ficou entre a cruz e a espada. A Dona Maria, que literalmente estava louca, e hoje a gente sabe que ela tinha esquizofrenia, ela não era apta a governar. O marido dela tinha morrido, o regente, o príncipe, e ela estava ali governando de fachada. Mas, na verdade, quem estava ali à frente de Portugal era o príncipe regente, o filho dela, Dom João, porque ela estava ficando meio louca, ela estava com esquizofrenia, ela via coisas, falava sozinho. Mas, professor, por que não tiravam ela logo do poder? Porque o título era hereditário. Então, vamos lá, ela estava lá com o título, mas quem governava era o filho dela, Dom João, vai virar o Dom João VI. Então, imagina o contexto da Europa. Eu vou falar um pouquinho de Dom João para vocês entenderem o contexto, senão fica uma coisa muito solta, a apostila vai direto no conteúdo. É o seguinte, Napoleão pressionava de um lado, Portugal, eu vou invadir vocês se vocês não aderirem ao bloqueio continental. Do outro lado, a Inglaterra ameaçava. Inglaterra mandava um aviso para Dom João. Dom João, se você aderir ao bloqueio continental, nós vamos bombardear Lisboa, nós vamos destruir Lisboa. Lembrando que a marinha mais poderosa do mundo era a inglesa, então ela poderia navegar livremente. E lembrando que o bloqueio continental não era respeitado 100%. Por quê? Os ingleses faziam contrabando. Exemplo, com o Império Russo. Entenderam a ideia? Com o Império Russo. Professor, mas por que Portugal então não aderiu? Galera, Portugal era aliada da Inglaterra há mais de 200 anos. Portugal tinha uma dívida enorme com a Inglaterra. E a Inglaterra falou, olha, se vocês ficarem do nosso lado, nós podemos aliviar, pegar leve aí para você na sua dívida, fazer um negócio maneiro. Do outro lado, Napoleão, através do irmão dele, ficava ameaçando lá da Espanha, que eles já estavam na Espanha, lembra? Tiraram o Fernando VII. Olha, nós vamos invadir vocês. E Portugal, na verdade, não tinha como resistir. Dom João sabia que se houvesse uma invasão, mesmo com a ajuda dos ingleses, não seria fácil resistir. O fato era que Portugal iria cair. Galera, Napoleão tinha conquistado a Europa continental quase toda. Olha o verde aí. Olha o verde. A Europa quase toda tinha se dobrado. Então como é que você fica? Galera, Portugal ficou entre a cruz e a espada, sendo ameaçada pelo seu aliado histórico, que era a Inglaterra, que cobrava o apoio e falava, olha, nós podemos tirar vocês aí da Europa, a hora que vocês quiserem. E do outro lado, Napoleão ficava ali, olha, eu vou invadir vocês se vocês não aderirem ao bloqueio continental. História de bastidor agora, vamos lá. Dom João, vamos lá. Quem era Dom João, que estava ali governando como príncipe regente, que a mãe dele estava louca, Dona Maria? Dom João foi criado como um cara católico, bonzinho, na igreja. E a figura que foi retratada dele era que ele era um cara extremamente indeciso, bobão, que só sabia ficar comendo, glutão. Todas as imagens deles, eles eram representados como uma pessoa gorda. Galera, isso não é real. A única pessoa que conseguiu enganar Napoleão na Europa escreveu no diário dele. O único regente da Europa, monarca, que conseguiu enganar Napoleão foi Dom João e as cortes portuguesas.
Ou seja, a nobreza, a família real portuguesa, e conseguiu enganar Napoleão. Galera, o jogo era duplo. O que Dom João fazia? Dom João mandava uma carta lá para a Inglaterra e falava: ingleses, pode ficar tranquilo, eu jamais vou romper o nosso acordo. Nós somos aqui aliados históricos. Vocês aqui ajudaram a gente aqui a se proteger de grandes potências. Então, na verdade, nós temos um comércio. A Inglaterra mandava muitos produtos industrializados para Portugal. Manufaturados, né? Mandava muitos produtos manufaturados para Portugal. E Portugal comercializava o vinho português também na Inglaterra. Mas só que Portugal tinha uma balança comercial deficitária, ou seja, devia muito à Inglaterra. Do outro lado, Dom João mandava carta para Napoleão e falava: Napoleão, fica tranquilo, cara. Aqui, ó, nós somos também aqui aliados sua de primeira ordem. Não vai acontecer nada. Dom João mandava presentes para Napoleão, mandava joias, depois mandava presentes lá para a Inglaterra. E Dom João fazia um jogo duplo. Olha só, ele foi tratado como um bobão, só que de bobo ele não tinha nada. Ele era extremamente inteligente. Ele fazia um jogo duplo. O que é um jogo duplo? Uma hora ele acariciava, fazia um agrado para os ingleses, e outra hora ele fazia um agrado para os franceses, tentando enrolar ao máximo. E Portugal ali, sozinha, isolada praticamente na Europa, sabendo que não ia conseguir resistir às tropas napoleônicas. Professor, o que vai acontecer? Na verdade, Portugal tinha outros planos. Segura essa, a apostila não fala isso, mas eu já estou adiantando. Professor, qual era o plano português? Mesmo antes de Napoleão, já havia em Portugal, vamos dizer, a ideia de se transferir as cortes portuguesas para a sua colônia mais próspera se houvesse algum problema. Imagina o contexto. Se Napoleão invadisse Portugal, o que ele ia fazer? Ele ia tirar, na verdade, Dom João do poder e a família, igual ele fez lá na Espanha. Ele prometeu não tirar o rei espanhol. Depois o que ele fez? Tirou lá e colocou em mão dele para governar. Na verdade, Dom João, ele já sabia qual era o destino dele, que ele ia ser deposto, como os outros monarcas foram. Só que em Portugal já havia um plano, antes de Napoleão, bem antes, de se transferir as cortes portuguesas para alguma colônia se houvesse uma ameaça, e essa ameaça fosse real. O que vai acontecer? É a ameaça de Portugal ser derrotada por Napoleão era muito real. Então, na verdade, o que Dom João fazia? Ele estava ganhando tempo, galera. Ele estava ganhando tempo. Para fazer o quê? Para decidir qual era a melhor opção. Eu vou abandonar Portugal e vou para a minha colônia mais próxima. Quem era a colônia mais próxima? O Brasil. Entenderam a ideia? Eu quero ganhar tempo. Do mesmo jeito que ele enrolava os ingleses, ele estava enrolando também Napoleão. E já havia um projeto antigo de se transferir as cortes lá de Portugal se houvesse uma ameaça estrangeira, um problema, uma crise, transferir para a sua colônia mais próspera, que nesse momento era quem? O Brasil. O Brasil tinha acabado de passar pelo famoso ciclo do ouro. Lembra? Lá a gente viu a conjuração mineira, as regiões de Ouro Preto, Mariana Sabará mandou muito ouro, muito diamante, pedras preciosas para a Europa. O Brasil estava entrando ali, começando a entrar em declínio, mas de longe era a colônia mais rica que Portugal tinha. Então Portugal já tinha um plano de fazer a interiorização da metrópole. Por favor, coloca lá. Qual é o termo correto? Interiorização da metrópole. O que é interiorizar a metrópole? Espera aí que eu estou escrevendo. Aqui, ó. Interiorização da metrópole. Coloca lá no caderno. Interiorização da metrópole. Ou seja, Portugal vai ter que fazer uma opção dura, que é abandonar a Europa, as cortes portuguesas, e vir para onde? Para o Brasil. Qual é o fato que marca isso? Lá no final de 1807, Napoleão se enche do jogo duplo, percebe que, na verdade, Dom João está muito mais inclinado a, literalmente, a ficar aliado da Inglaterra. E o que Napoleão ordena? Invade Portugal. Galera, Portugal, como eu falei, não era problema. Quem é que invadiu Portugal? Foi o melhor das tropas francesas? Não, eram as tropas que eram espanholas, que haviam sido conquistadas, com parte de tropas francesas. Portugal, ele não era digno nem de, vamos dizer, resistir, e Napoleão se preocupar em mandar o melhor das tropas francesas para ocupar Portugal.
Portugal era nanica, era pequeno, Portugal não era problema. Olha só, professor, quando começa a haver invasão, Dom João é avisado. Então, qual é a ordem que ele dá? Vamos ficar ao lado dos ingleses, que para a gente, economicamente e também administrativamente, é melhor, e nós vamos rumar para a nossa colônia, que é mais rica. Então, eles vão fazer a interiorização da metrópole. Traduzindo, eles vão abandonar Portugal e vão migrar para onde? Para o Brasil. Mas como é que isso acontece? Foi fácil? Galera, Dom João já sabia que ia acontecer a mesma coisa da Espanha. Que o Fernando VII foi tirado do poder. Então, na verdade, ele só estava ali ganhando tempo. As relações da Inglaterra já eram antigas com eles. Havia uma dependência de Portugal, devia muito dinheiro. Portugal comprava muitos produtos ingleses que não produziam. Então, na verdade, o jogo duplo dele, como eu falei, foi para ganhar poder. E qual foi a saída? Quando Napoleão percebeu que estava sendo enganado, vamos invadir Portugal. E quando chegou a notícia, lá em Lisboa, que era a capital, que o território estava começando a ser invadido, o que Dom João fez? Dom João resolveu fugir para o Brasil. Galera, esse negócio aqui, o pessoal fala assim, porque ele não fugiu, ou teve a interiorização do Brasil. Beleza, maravilhoso. Mas a verdade é que a corte portuguesa fugiu para o Brasil. Era a sua colônia mais próspera, era a sua colônia mais importante, mas era uma colônia extremamente atrasada. E eles vão ter uma surpresa aqui do que aconteceu com o pacto colonial depois de 300 anos. Dizem que, enquanto os últimos navios estavam saindo da foz do Rio Tejo para entrar no oceano, o pessoal viu os bombardeios lá de Napoleão em Portugal. Galera, a coisa foi tão louca, que a população não foi avisada. Imagina que o presidente da República e os políticos, de uma hora para outra, pegam os seus aviões e vão lá para os Estados Unidos e abandonam o Brasil. Aí você fala, que maravilha, beleza, só que não tem ninguém para governar. A população, na verdade, viu aquilo abismada, galera. Sabe por quê? Os preparativos começaram semanas antes. Um monte de carroça indo para o porto, caixas fechadas, os nobres ali mandando roupa, mandando a prata, mandando ouro, mandando livro. Galera, o Dom João mandou raspar o dinheiro do Banco de Portugal, mandou pegar todas as obras de arte que fossem possíveis. O pessoal mandou reunir animais, mandou reunir mudos de planta que não tinham aqui no Brasil. Foi uma coisa de louco. Todo mundo se encaminhando para o porto, lá em Lisboa, para ir para os navios. Professor, o que vai acontecer? A população vai começar a perceber que a família real estava planejando fugir. E literalmente a população de Portugal vai ser abandonada à própria sorte para lutar sozinha contra Napoleão. Galera, se com o rei a família real já estava difícil, imagina sem. O trabalho foi facilitado. O que Dom João faz? Ele dá ordem para a nobreza, reunir ali os nobres importantes, funcionários públicos, e os nobres trouxeram os seus empregados. E o que eles falaram? Olha, galera, nós temos que embarcar para o Brasil. Chegou a hora, nós temos que fugir. Dizem que tem uma passagem bonita que Dona Maria Louca estava na charrete e ela bateu no cocheiro no ombro dele e falou, olha, vai devagar, porque o cocheiro estava desesperado para chegar no porto. Vai devagar, porque senão o povo vai perceber que nós estamos fugindo. E literalmente eles estavam fugindo. O rei Dom João, Dona Maria Louca, Carlota Joaquina, que era a esposa do príncipe regente, que é a famosíssima Carlota Joaquina, não batia bem, Carlota Joaquina, e também os 3 filhos que eles tinham, 2 meninos e uma menina. Professor, como é que acontece isso? Galera, tudo atabalhoado. Ficou para trás a biblioteca, eles encaixotaram os livros, só que não deu tempo de colocar nos navios. Imagina o pessoal atropelando um ou outro, entrando no navio. A família real foi separada, porque se afundasse o navio que estava ali, a família real, parte dela, o restante poderia chegar aqui no Brasil. Então isso teve que ser pensado também. Levaram animais vivos, teve navios que zarpou sem ter a quantidade de alimentos e água necessário para uma viagem de 2 meses no mar. Quando é que eles vão fugir, professor? Lá no final do ano, em 1807, lá em novembro. Quantas pessoas vieram para o Brasil, professor? Aproximadamente entre 15 mil e 16 mil pessoas fugiram de Portugal. Galera, não foi pouco. Entre 15 mil e 16 mil pessoas fugiram de Portugal. Foram 70 navios, 55 portugueses e mais ou menos ali uns 50 mais ou menos portugueses. 50, 55 portugueses. E mais ou menos ali
uns 15 que serviam, na verdade, de escolta inglesa, porque a Inglaterra prometeu ajudar Portugal na fuga, para fazer escolta, mas que na verdade também foi utilizado para fazer o quê? Transportar pessoas. Tinha navios que estavam ali caindo aos pedaços, estavam horríveis, estava ali podre, mas mesmo assim as pessoas tiveram que ir sem preparo nenhum. Imagina milhares de pessoas que nunca navegaram na vida, tendo que fazer uma travessia às pressas e sem preparo. Galera, coisa boa que não ia dar. Navios superlotados, navios velhos, falta de alimento, falta de água, teve doença, teve piolho. Tem a história famosa de Carlota Joaquina, que ela estava no navio e teve piolho. Qual foi a saída das mulheres? Rasparam o cabelo. Quando elas chegaram no Rio de Janeiro, em Salvador, depois do Rio de Janeiro, as mulheres daqui do Brasil acharam que as mulheres portuguesas desembarcaram com os turbantes para disfarçar a careca. Aqui no Brasil, as mulheres acharam que era moda e elas começaram a usar também turbante. Só que, na verdade, as mulheres que embarcaram dos navios, Carlota Joaquina, que era a esposa do príncipe regente, ela estava com turbante que ela teve que raspar o cabelo no meio da travessia. Por quê? Piolho. Teve doença. Você fazer, imagina, navio superlotado, pessoas doentes, vomitando, crianças que nunca haviam sido, que nunca haviam navegado, mulheres, que até então era má sorte, né? Foi uma coisa terrível, sem espaço para você dormir, sem espaço para você se alimentar. O pessoal chegou aqui no Brasil depois de 2 meses, cansado, podre, fedido. Você tinha que fazer as fezes no navio. Imagina, o pessoal que estava acostumado a ir lá no banheirinho nobre, agora você tem que chegar lá no parapeito do navio e fazer as fezes ali para todo mundo ver. Foi uma coisa terrível, mas a única saída foi realmente abandonar Portugal. Portugal é conquistada rapidinho, as tropas portuguesas mal resistem a Napoleão e Napoleão toma Portugal. Fácil. Portugal vai ser dominada e a família real vai chegar depois de mais ou menos 2 meses aqui no Brasil. Primeiro aonde? Salvador, que não era a capital do Brasil. E depois eles vão rumar para onde? Para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Olha só que doideira. Professor, então quer dizer que Napoleão, assim como na América Espanhola, ajudou o processo de independência? Com certeza, ajudou indiretamente. Forçou Portugal a tomar uma posição. Portugal tomou uma posição por quem? Apoiar a Inglaterra, ou melhor, receber o apoio da Inglaterra. E a Inglaterra ajudou Portugal a vir para onde? Para sua colônia mais próspera. Professor, quando é que eles chegam aqui? Em Salvador, foi no dia 24 de janeiro de 1808. Está errado aqui. É 24 de janeiro de 1808. Eles chegam aqui no Brasil e eles tomam um choque. A Europa lá é fria, as cidades lá eram todas calçadas, lindas e maravilhosas. E como é que chega aqui no Brasil? Eles vão dar de cara com uma colônia extremamente atrasada para tudo. Lembra que eu comparei na aula passada? O que era a colônia da América Espanhola e Brasil? Lá na América Espanhola tinha universidades, tinha curso de medicina. Aqui no Brasil, o pacto colonial foi tão forte, até por causa da mineração, que aqui as liberdades foram tiradas. Então o Brasil ficou super atrasado. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil não tinha imprensa, não se fazia jornal. Aqui no Brasil não tinha um banco aqui do Brasil mesmo. Não havia aqui um curso de formação superior, não havia educação nem para a elite. Você tinha que ir para fora. Lembra da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, com as 10 iluministas? Como é que eles conseguiram entrar em contato com as 10 iluministas? Iam fazer direito em Coimbra, iam fazer medicina na França. O Brasil era uma colônia extremamente atrasada, muito atrasada. Eram cidades pequenas. O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, tinha 50 mil, 60 mil pessoas. Boa parte da população tinha ido para o interior, atrás das minas. Depois, quando tinha terminado ali o ciclo do ouro, aquela fase do ouro, o pessoal voltou para o litoral. Então, imagina, o Brasil era um local... Olha só, vou fazer uma comparação aqui, pelo amor de Deus, hein? Por favor. O Brasil lembrava aquelas cidades medievais, aquelas cidades atrasadíssimas, aonde o pessoal ainda fazia a praça e a igreja no alto para jogar as fezes para cair em direção ao mar. Porque muitas cidades brasileiras são próximas ao litoral? Porque foi colonizado primeiro, professor. Correto, temperatura, agricultura. Mas por que se escolheu fazer no litoral as capitais e locais altos? Pensa em Vitória. Vitória é feita na cidade alta.
porque a cidade era feita no alto, para você jogar os dejetos, ela ia escorrendo. Então as cidades brasileiras, elas eram sem infraestrutura, elas não eram urbanizadas, havia esgoto a céu aberto, as moradias eram precárias, a não ser dos nobres, aqui que eram poucos, que haviam casas melhores. Aqui era comum, pessoal, ter uma casa na cidade para ser veraneio. Olha só que doideira, hoje em dia a gente faz o contrário. Quem tem casa de veraneio é o pessoal que vai para a praia ou vai para o interior. Naquela época era o contrário. Muitas pessoas ainda moravam no interior e tinham uma casa na cidade para fazer um passeio, quando tinha um festejo, um batizado, um casamento, alguma coisa, e o pessoal se deslocava para lá. Então imagina chegar a 16 mil pessoas aqui no Brasil, numa capital que tinha 50 mil, 60 mil pessoas. Professor, imagina o choque disso. Galera, até hoje, imagina chegar a 16 mil pessoas, vamos imaginar, 16 mil pessoas em Cariacica. Da onde vai tirar moradia? Como é que vai ser a infraestrutura? Como é que você vai fazer ali acontecer a urbanização, a organização da cidade? Muda tudo. Na verdade, o Brasil era extremamente atrasado. E a coroa portuguesa vai perceber isso, por causa do Pacto Colonial, quando chega em Salvador e depois chega no Rio de Janeiro. Eles, opa, não tem como a gente ficar aqui nesse atraso. Nós temos que promover mudanças. Nós temos que modernizar o Brasil. Olha onde começa a modernização do Brasil. Segura essa. A modernização do Brasil começa quando a família real chega aqui em 1808, fugindo de Napoleão. Porque aqui era tão atrasado que ela vai ter que desenvolver a colônia. E é aí que começa o processo de independência. Sacaram a ideia? É aí que começa o processo de independência. Professor, então vamos lá. Eles chegaram primeiro em Salvador. Até uns anos atrás, o pessoal falava, olha, Dom João chegou em Salvador porque teve uma tempestade, ele chegou lá sem querer. Não, galera. Ele chegou lá em Salvador primeiro porque ele sabia que Salvador havia sido a capital do Brasil e ela ficou ressentida. Lembra da Conjuração Baiana? Ela ficou ressentida pelo abandono. Então, Dom João fez uma parada estratégica lá em Salvador. Curtiu o carnaval, ele chegou em janeiro, só vai sair em fevereiro. Tô brincando, mas teve carnaval. O pessoal chegou lá e ninguém recebeu ele, porque os políticos não estavam preparados. O pessoal não sabia literalmente qual era a data que ele ia chegar, as viagens eram incertas. Só havia rumor aqui no Brasil que a família real estava vindo. Então, o que Dom João fez? Olha, quando ele ficou sabendo que não havia tido preparo, ele mandou os políticos prepararem lá, o governador daquela época, e falou assim, olha, me recebe com pompa e circunstância. Ele ficou um mês lá em Salvador, para o quê? Agraciar a elite local, o Nordeste, que havia sido abandonado. Então foi uma estratégia política, entendeu? Ele curtiu o carnaval, ele viu como é que era o Brasil. O primeiro contato foi de uma cidade que era suja, fedida, a temperatura era muito quente, mas o povo era caloroso, o povo era muito alegre, porque depois que foi liberado, o povo foi para a rua receber a família real. Descobriram que não tinha moradias, tiveram que ficar embarcados nos navios, depois cederam a casa do governador e onde ficava os palácios, na verdade, onde ficava os órgãos públicos, os prédios públicos, foram cedidos para essa corte chegar, ofereceram água, frutas frescas, porque o pessoal chegou fedido, sujo, doente. A primeira impressão não foi bonita da corte portuguesa, foi uma travessia extremamente penosa. A gente vai falar sobre isso. Professor, e qual foi o primeiro decreto de Dom João? Dom João tinha que pagar a dívida de quem ajudou ele. E quem foi que ajudou ele? A Inglaterra. Então, o primeiro decreto de Dom João vai ser justamente agraciar a Inglaterra com o decreto da abertura dos portos às nações amigas. Professor, quem eram as nações amigas? Era a Inglaterra. Não foi a Inglaterra que ajudou Portugal, a nobreza portuguesa, a vir para o Brasil? Você acha que a Inglaterra ia fazer isso de graça? Não, a Inglaterra queria alguma coisa ali como compensação. E qual foi a compensação? A primeira delas, foi justamente obrigar Portugal a abrir os portos às nações amigas. Bosta nenhuma. Porque, na verdade, estava abrindo os portos a única nação amiga que havia ajudado eles, que era quem? A Inglaterra. A Inglaterra foi a beneficiária da abertura dos portos, até então que valia o Pacto Colonial. Só entravam produtos aqui vindo de Portugal ou com autorização de Portugal. Mas agora, a sede do governo português é a colônia. Olha só que doideira. A sede do governo português é a colônia. Interiorização da metrópole, é a colônia. E a colônia era muito atrasada, faltavam muitos produtos, faltava muitos luxo que eles tinham em Portugal. Então o que vai acontecer? Vamos abrir os portos às nações amigas. A quem? Para o comércio da Inglaterra. A ideia era
abastecer o Brasil e principalmente a capital, Salvador, que faltava muitos produtos. Olha como nós éramos atrasados. Faltava produtos. Faltava ali produtos manufaturados, industrializados, que o Brasil não tinha, porque era proibido de fazer manufaturas. Não havia indústrias aqui, não havia manufaturas. Então, Portugal, olha, para não passar necessidade, temos que abrir os postos às nações amigas. Abriu e beneficiou quem? Inglaterra. Professor, é aqui que começa a nossa independência. Por quê? Aqui vai ser a primeira vez que o pacto colonial vai ser quebrado. Por quê? Se você abre os portos às nações amigas, acabou o pacto colonial. Você começa a quebrar o pacto colonial. Porque agora não precisa de autorização do príncipe regente que está aqui para comercializar no Brasil. Encostou o navio, pode comercializar. Principalmente os ingleses. Professor, quem é que vai sair ganhando? A Inglaterra. A Inglaterra vai perder o comércio em Portugal, mas trazendo a família real vai conseguir vender produtos aqui no Brasil. Olha só, esse negocinho de você ser bonzinho, esquece a história. Uma mão lava a outra. Entenderam? Ainda mais nessa época de pandemia. Uma mão lava a outra, lava. Professor, vamos lá. E o Brasil? O que vai acontecer? Dificuldades na adaptação. O Rio de Janeiro era inadequado, porque o Rio de Janeiro, apesar de ser capital do país, era extremamente atrasada, ela era medieval. Um dos primeiros problemas foi a falta de moradia. Imagina que você acordou e na sua casa estava escrito PR. O que é PR? Príncipe regente. Sem você saber, a sua casa foi confiscada para a nobreza. Confiscada. Professor, o que acontecia? As melhores casas no Rio de Janeiro, elas foram confiscadas para o quê? Para serem dadas à nobreza. Exemplo, a Quinta da Boa Vista, que é o Palácio Real, que eu fui lá várias vezes no Rio de Janeiro, não sei se alguém já foi aqui, ela pertencia ao ouvidor geral do Rio de Janeiro, que ele teve que ceder a casa para o rei, depois compensou ele. Então imagina que você acordava e estava um PR na sua parede na cidade. O que é PR? Príncipe regente. Muitas pessoas que eram ricas aqui no Brasil tinham a casa na cidade e no campo. E você tinha que morar no campo, que era longe. Professor, aí você fala, jamais ia sair da minha casa para ceder para os nobres portugueses. Mas naquela época isso era considerado uma honraria. Você ceder a sua casa. Olha só, uma honraria. E o brasileiro, como não vale nada, começou a interpretar o PR não como príncipe regente, mas com o termo põe-se na rua. Ou seja, virou um jargão popular. Põe-se na rua. Professor, por quê? Você perdeu essa casa. O Rio de Janeiro teve que ser modernizado. Teve que ser realmente dotado de infraestrutura. Porque a capital era muito atrasada. É aí que o Brasil vai ter, vamos lá, não tem o Banco do Brasil? Foi fundado em 1808. O rei português trouxe o dinheiro do banco português. Não tinha banco, nem para financiar empréstimo, nem fazer nada. Vamos criar o quê? O Banco do Brasil. Eles trouxeram um monte de mudas de plantas para adaptar aqui ao clima no Brasil. Vamos criar o Jardim Botânico, que existe até hoje no Rio de Janeiro. Jardim Botânico. Nasceu para trazer plantas, frutas, legumes, flores que não existiam aqui na fauna brasileira, mas que eles gostavam, para adaptar. Olha só, eles criaram o curso de medicina, de comércio e academia militar para formar a elite, porque eles não podiam mais ir para a Europa estudar. Tinha que estudar onde? No Brasil. Vieram os nobres, que eram professores, montaram academias. Criaram o curso de agronomia e química lá na Bahia. Para quê? Para estudar ali agricultura, melhorar, fazer construções. Era como se fossem os engenheiros, agricultores hoje, agrimensores, né? Professor, depois, olha só que doideira. É agora que o Brasil vai ter o primeiro jornal. O jornal Gazeta do Rio de Janeiro, que só é criado em 1810 com a famosa imprensa régia. Até então era proibida a circulação de jornal aqui dentro. Proibido. Primeiro jornal do Brasil, 1810. Professor, de onde veio o jornal antes? De Portugal. Chegava de 3 meses. Depois, tiveram que construir edifício, estrada, prédios públicos, porque o Brasil não tinha essas coisas. O Brasil era o quê? Extremamente atrasado. O Brasil teve que criar a Biblioteca Real. Os livros ficaram lá em Portugal, mas depois mandaram para a gente. A Biblioteca Real, a Biblioteca Nacional hoje, no Rio de Janeiro, ela não pegou fogo, foi o museu que pegou fogo. Biblioteca Nacional, que você pode lá entrar, tem livros lá de 500 anos, até mais velho que o Brasil, porque tiveram livros que vieram de Portugal para cá e depois ficaram aqui. O Brasil não vai devolver.
Depois, houve a criação, a liberação da criação de manufaturas, as primeiras indústrias, porque ainda faltava produtos para abastecer a região. E o Brasil vai começar a ser modernizado, principalmente aonde? A capital, o Rio de Janeiro. Grava isso. A capital, o Rio de Janeiro, vai ser modernizado aos moldes da Europa. Professor, e qual é o próximo passo? A dívida com a Inglaterra não estava paga. A dívida com a Inglaterra ainda tinha que ser paga. Professor, em 1810, o Dom João, príncipe regente, que Dona Maria ainda não havia morrido aqui no Brasil, vai assinar o Tratado de Navegação e Comércio. O que o Tratado de Comércio e Navegação afirmava? Ela dava preferência à Inglaterra no comércio. Imagina que chegavam produtos estrangeiros no Brasil. Vamos dizer, se chegasse da Inglaterra, olha só que doideira, se chegasse da Inglaterra, os produtos, eles iam pagar, vamos dizer, 15% de impostos. Produtos vindos da Inglaterra pagavam 15% de impostos. Produtos vindos de Portugal pagavam 16% de impostos. Produtos vindos de outros países, sem ser Portugal e Inglaterra, pagavam 24% de imposto. O que é o Tratado de Comércio e Navegação? A Inglaterra exigiu preferência no comércio nacional. Grava isso. Exigiu preferência no comércio nacional. E como é que Dom João pagou a dívida com a Inglaterra? Todos os produtos ingleses pagavam menos impostos. Galera, foi uma doideira. A Inglaterra mandou para cá um monte de produto. Mandou até patins de gelo. Imagina, verão 40 graus, patins de gelo. O que os brasileiros faziam com patins? Varal, para pendurar roupa. Colocavam os patins e fazia varal. Mandavam para cá carteiras para guardar dinheiro, sendo que no Brasil só tinha moeda, guardar cédula. Servia para quê? Para nada. A Inglaterra mandava para cá casacos de pele, pesadíssimos, para um verão de 40 graus no Rio de Janeiro. A Inglaterra não estava nem aí. O Brasil ganhou o depósito do comércio deles. E os brasileiros eram obrigados a comprar esses produtos. Por quê? Porque Portugal tinha que saldar a dívida com os ingleses. E os produtos ingleses pagavam menos impostos até do que de Portugal. Mas, para mim, o mais vergonhoso de todos foi o famoso Tratado de Paz e Amizade. Ó, esse aí também tem outro nome. Tratado de Amizade, das Nações Amigas. Tanto faz. O Tratado de Paz e Amizade foi uma vergonha nacional. Galera, olha só o que vai acontecer. O Tratado de Paz e Amizade era para beneficiar os cidadãos ingleses que moravam no Brasil. Se um cidadão inglês cometesse um crime no Brasil, ele não podia ser julgado com as leis brasileiras. Ele tinha que ser julgado com as leis inglesas. Galera, traduzindo, os ingleses poderiam fazer o que quisessem no Brasil. E eles não iam ser punidos. Professor, se um brasileiro fosse para a Inglaterra e cometesse um crime, ele ia ser julgado com as leis inglesas. Mas aqui dentro, o inglês não poderia ser julgado com as leis brasileiras. Por quê? Para beneficiar quem? Os ingleses que cometiam crimes. Por exemplo, marinheiros. Outra coisa, era obrigatória aqui no Brasil a liberdade religiosa para os ingleses. Traduzindo, aqui não era obrigado você ser católico. Somente os ingleses tinham liberdade religiosa. E outra coisa, a Inglaterra queria acabar com a escravidão. Então, o que ela fez? Ela pediu nesse acordo que o Brasil fosse reduzindo o número de escravos no Brasil. Para quê, professor? Para poder vender produtos. Quanto mais pessoas livres, mais pessoas iam poder comprar os produtos ingleses. E o Brasil perdeu a autonomia sobre o seu comércio e também sobre o controle sobre os cidadãos que poderiam fazer o que quisessem. Professor, isso vai ser bom? Não, porque isso vai gerar aumento de impostos. Mas isso é cena dos próximos capítulos. O Brasil vai ter que aumentar os impostos para fazer a infraestrutura. E quem é que vai pagar o pato? O povo brasileiro. Ok, galera? Dúvidas? Ó, o pessoal entrou tarde, hein? Depois tem que pegar a videoaula. Na aula de quarta-feira, nós vamos ver o processo de emancipação. Tranquilos? Galera, se perdeu a aula, depois pega lá. Tchau, tchau. Até quarta-feira, hein? Não entrar atrasado, hein? Até quarta.